Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje, aqui para o nosso quadro de avaliações, a gente está com o lançamento da Fiat, um sedã que veio aí para substituir tanto o Gran Siena quanto o Linea, e esse carro é o Fiat Cronos, a versão sedã do Argo. Na hora que você olha para esse carro, você pode pensar que ele é simplesmente um Argo com bunda, mas a verdade é que esse carro tem menos de 30% das peças compartilhadas com o irmão hatch. Então, bora lá assistir o vídeo e conhecer um pouco mais sobre esse carro que a Fiat prometeu sacudir o mercado. Vamos lá! I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, light the show. Não é uma novidade aqui no Brasil que os sedãs compactos são a paixão do mercado, né? São carros que sempre venderam muito bem e que sempre tiveram um espaço muito grande. Mas a diferença que a gente tem visto nos últimos anos é como os carros cresceram. Se você for parar para pensar nos próprios carros da Fiat, o Cronos seria um sucessor do Siena. O Siena, que era um carro bem menor na geração anterior, cresceu ali um pouco no Gran Siena e hoje aqui no Cronos é um carro bem maior. Então, consequentemente, ele também se tornou um carro mais caro aos poucos. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a falar da concorrência. Esse carro aqui foi cedido pelo Cauli, um dos nossos seguidores, agradecer a ele mais uma vez. E na hora de comprar o carro, ele ficou um pouco em dúvida. Ele antes tinha o Versa, e na hora de trocar ele também estava procurando um carro automático, um sedã mais ou menos da mesma categoria, com um espaço bacana e um acabamento legal. Chegou a olhar o HB20S, que é um dos concorrentes direto a ele, mas é um carro que está um pouco datado no mercado. Chegou a olhar também o Virtus, que é outro lançamento, talvez o concorrente mais direto aqui do Cronos, mas é um carro que custa quase R$10 mil a mais na versão 1.0 200 TSI. E além desses dois, esse carro aqui também tem outros concorrentes na Honda com o City, na Toyota com o recém-lançado Yaris, até mesmo o Etios nas versões mais de entrada. Na Chevrolet ele tem o Prisma, ele tem o Cobalt, na Ford ele tem o Ka Sedan, o Fiesta Sedan, então é um carro que praticamente tem concorrência em todas as marcas. Mas o grande diferencial aqui do Cronos, segundo a Fiat, é o acabamento e o preço. Ele é um carro que tem um preço bem razoável, com um acabamento superior a praticamente todos os concorrentes. E aqui por baixo do capô do Fiat Cronos você encontra duas opções diferentes de motor. As versões de entrada, uma delas sem nome e a outra versão Drive e Drive GSR, vem com motor 1.3 Firefly de 4 cilindros. E aqui na versão Precision, tanto na manual quanto na automática, você encontra o motor 1.8 e-Torque. É um motor bem tradicional da Fiat, já está chegando aí perto dos 10 anos de mercado, mas ele tem sofrido algumas atualizações recentes para colocar um pouco mais moderno, né? Principalmente pensando que esse mesmo motor equipa carros bem mais pesados, como a Toro e o Renegade. Falando sobre números, ele tem uma potência que impressiona. São 139 cavalos no etanol e 135 na gasolina. É uma potência bem alta, mas que tem um porém. Ela também vem numa rotação muito alta. Ela vem apenas a 5.750 RPM. Falando sobre torque, são números ok. São 19,3 kgfm de torque no etanol e 18,8 na gasolina. Mas, novamente, tem um porém, né? Apesar de, por ser um motor aspirado, ele vem o torque máximo só a 3.750 RPM. Talvez uma das maiores desvantagens se comparado ao Virtus, que tem 20,4 kgfm lá aos 1.000 e pouco RPM. Mas, de qualquer forma, apesar de ser um motor mais antigo e bem tradicional, essas últimas atualizações que a Fiat teve nele fizeram o desempenho do carro ficar muito melhor. Em baixa rotação, ele que era um motor um pouco bobo, hoje ele já tem um desempenho um pouco melhor. Ele dispensa já o tanquinho de gasolina, teve algumas atualizações aqui no coletor de admissão e tem alguns detalhes bem interessantes, como por exemplo, essa tomada de ar que já é quase um padrão da Fiat, que ao invés de pegar o ar quente aqui do motor, ou então pegar o ar que vem com muita poeira aqui da frente, ele puxa aqui de dentro da caixa de roda. Então consegue pegar um ar mais frio e também um ar mais limpo, aumentando um pouco a durabilidade ali do filtro. Além disso, ele é um motor bem tradicional, tem comando variável na admissão e no escape, mas sem tecnologia, sem grandes invencionismos. Falando agora um pouco mais sobre... Vamos fechar o motor aqui. Falando um pouco mais sobre a frente aqui do carro,
Como eu tinha dito, ele compartilha só 30% das peças com o Argo. Ele é um carro praticamente todo novo. E aqui na frente você percebe muito bem isso. O capô é diferente, a grade é diferente, o para-choque é diferente, com esses faróis de milha aqui um pouco mais para o canto. Lembrando que esses faróis de milha são exclusivos da versão Precision, a versão 1.3 não tem ele, só como opcional. E esse farol, que apesar de ser igual ao Argo, tem assinatura em LED aqui nas versões 1.8, assim como o Argo também. Passando aqui para a lateral, rodas aro 16 de série já, uma coisa bem bacana. Como opcional ele também tem as rodas aro 17 e os pneus bem bifudos, 195/55 aro 16. Então, além de ser um carro que tem uma suspensão muito bem desenhada, houveram algumas adaptações se comparado ao Argo. Com esse pneu ele consegue ficar ainda com rodar mais liso na cidade. Sobre aquilo lá lateral, né? O detalhe ali do friso cromado, maçanetas cromadas. E vamos entrar aqui no carro para conhecer um pouco mais sobre o interior. Logo na hora que você senta, você percebe que é um carro com um acabamento realmente superior. Ele foi uma diferença, uma coisa que é realmente impressionante no Argo também. Um carro com um painel muito bem acabado. Ele tem todos os plásticos, eles são rígidos, né? Para quem gosta de ficar batucando em painel, são todos plásticos rígidos. Mas com uma textura muito bacana, com uma qualidade de encaixe que realmente é uma grande diferença se comparada a como a Fiat era há 10 anos atrás. Nessa versão Precision, ele ainda tem alguns detalhes a mais, como por exemplo, o banco, o volante em couro. Ele é um couro mais convencional aqui em volta, um couro perfurado na parte de dentro com costura aparente, muito bonito. Um painel de leitura muito fácil. Na versão de entrada ele vem com um computador de bordo preto e branco, mas um computador de bordo extremamente completo. Você consegue ter dados até que são um pouco mais raros em alguns casos, como por exemplo temperatura de óleo. E ele tem um detalhe aqui diferente nessa versão Precision, que é essa inserção de plástico aqui no painel. É num vinho, uma cor muito bonita, um vinho meio amarronzado. E essa cor também transmite aqui para os forros de porta, que tem um tecido muito gostoso, e para os bancos também, que tem essa textura, essa coloração mais vinho no fundo. Falando um pouco sobre opcionais, né, como eu disse, esse carro já vem muito completo de série. Ele já vem com controle de tração, controle de estabilidade, retrovisor elétrico com tilt down, vidro elétrico nas 4 portas, ar-condicionado, direção elétrica, comando de volante, de som no volante, central multimídia de 7 polegadas com o App Connect, né, com o espelhamento de celular tanto do Android quanto do iPhone, piloto automático, troca de marchas aqui na versão automática nas borboletas e também aqui no câmbio no centro do painel. Falando um pouco sobre os detalhes mais interessantes de tecnologia, ele tem entrada USB na frente, entrada auxiliar e também tem entrada USB aqui para os ocupantes de trás. Ele já vem também com sensor de estacionamento de série e entre os opcionais ele tem câmera de ré, que esse carro está equipado, os side bags, que são os airbags laterais, ele só vem com 2 de série, mas pode vir com 4, com um porém que ele perde esse apoio de braço central aqui quando ele está com o side bag. Tem também o kit tecnológico que adiciona a partida por botão, chave presencial, o painel central ali que é igual ao da Toro, bem maior, todo em TFT, e adiciona um pouco mais de alguns detalhes de tecnologia no carro. Então, um carro que de série hoje está saindo a R$ 69.990 aqui nessa versão automática, mas quando completamente equipado com cor metálica também, e cor perolizada, ele passa dos R$80 mil, chega lá perto dos 82. Mas, então vou colocar aqui um banco na minha posição. Ele é um banco com ajuste de altura e de profundidade. O ajuste de altura fica aqui no lado contrário, né? Fica aqui no meio do carro ao invés de ficar no canto. Volante também, a mesma coisa. Você puxa aqui, tem controle de altura e de profundidade. Então um carro que é muito fácil de você achar sua posição aqui dentro. Bora passar lá para o banco de trás. O espaço, o entre-eixos do Cronos foi mantido o mesmo entre-eixos do Argo. Só que com um detalhe, o banco traseiro, a Fiat teve uma ideia bem engenhosa de chegar ele 10 milímetros para trás, então ele ficou com um pouco mais de espaço para a perna, e por conta desse entre-eixo igual, a Fiat conseguiu fazer o carro ter uma linha bem harmoniosa, mesmo com o banco aqui para trás, e você ter um espaço bacana aqui para a cabeça. Então, sentando atrás de mim, essa diferença aqui de distância do Argo é bem perceptível. O Argo é um carro espaçoso atrás, mas o Cronos aqui tem um espaço ainda melhor.
Eu sou uma pessoa de 1,77 m, coloquei o banco na posição mais baixa, eu gosto dele assim. E eu consigo até colocar o pé aqui embaixo do banco. Então, um carro que para 2 ocupantes é extremamente confortável. Para 3 ocupantes também porque esse túnel aqui central dele não é muito alto. E é um túnel largo, então você consegue posicionar o pé de uma forma bem confortável. Encostos de cabeça para os 3 ocupantes. Cinto de 3 pontos também para os 3 ocupantes. Isofix aqui no banco de trás para você colocar a cadeirinha de bebê. E um detalhe que eu acho que é a maior diferença se comparado aqui do Cronos com o Virtus, do Cronos com o Argo no interior, é a altura do banco. Esse banco aqui é bem mais alto que o Argo. Então, na hora que você está sentado aqui no banco de trás, eu tô com o espaço da cabeça até razoável. Se eu tivesse aqui, eu acho que 1,85 m, eu talvez estivesse um pouco desconfortável, mas com a minha altura está muito bom. E eu tô sentado muito alto. Minha perna está aqui quase a 90 graus. É uma coisa difícil você encontrar em carros dessa categoria. E eu tenho uma visão muito ampla. Eu consigo ver em todas as direções aqui, é bem bacana. E talvez um detalhe interessante do Cronos aqui seja a tampa do porta-mala. Eles aumentaram a altura da tampa e acabaram atrapalhando um pouco a visibilidade interna do carro. Então, depois de conhecer aqui, falando sobre o acabamento da porta, ao contrário ali da frente que ele tem o insert de tecido, nesse caso aqui não, é 100% de plástico. Antena Shark, uma antena bem bonitinha ali, né? Tem uma inclinação um pouco engraçada, mas tem um visual muito bacana. E agora aqui chegando na traseira do Cronos, lanternas em LED desde a versão de entrada, então um diferencial bem bacana. Relembrando aqui, sensores de estacionamento e a câmera de ré que é opcional que esse carro tem. Falando um pouco sobre a traseira dele, eu acho que foi um dos lugares que a Fiat mais acertou no design. Ele tem um jeito meio alemão, lembra ali um pouco o Audi A3, mas, sinceramente, para mim, essa traseira não é alemã. Essa traseira é um legítimo italiano, bem inspirado ali nos carros da Alfa Romeo. A abertura do porta-mala pode ser feita tanto na chave quanto no botão. Então você chega aqui, abre o porta-mala e você vê um porta-mala bem amplo, com um acabamento bem bacana aqui nas laterais. Ele é todo estofado, todo em carpete. Tem a parte aqui de plástico na entrada também para evitar de arranhar a lataria do carro. Todo em carpete aqui também na tampa, tem um puxadorzinho aqui, uma corda, mas um porta-mala extremamente bem equipado. E essas balsas, né, esses ganchos aqui laterais que fecham a tampa do porta-mala, tem tanto amortecedor quanto uma mola, que torna ele bem leve. É realmente impressionante, uma coisa que para as pessoas, na hora que você está com sacola na mão, está indo no supermercado, alguma coisa assim, faz toda a diferença. O único porém aqui do espaço do porta-mala é que, apesar de ter 525 litros, 4 a mais do que o concorrente dele, direto, o Virtus, ele tem essas alças, né, esses pescoços de ganso bem grande e que eles não são muito rentes aqui à caixa de roda. Então, na hora de encaixar suas malas aqui, você tem que ter um pouco de cuidado para acabar não amassando ela na hora de fechar a tampa. Então, pessoal, depois de ter conhecido aqui um pouco mais sobre o Fiat Cronos lá pelo lado de fora, chegou a hora aqui de sentar onde mais interessa, o banco do motorista, e dar as nossas opiniões ao volante. Então, bora lá. Essa aqui, como é a versão de entrada, né, chave não é presencial, então, igual uma chave convencional, você gira, liga o carro. Logo de cara aqui, o câmbio automático é um câmbio automático de 6 marchas da Aisin. Acho que é uma coisa que vale a pena ser destacado no carro, que a Fiat antes ela usava nesse motor o câmbio Dual-Logic, né, um câmbio automatizado, e realmente esse câmbio aqui de 6 marchas foi um passo à frente mesmo nessa tecnologia. É um câmbio que tem um funcionamento extremamente suave, você vê com o carro parado, nas trocas também, olha, ele é muito suave, você praticamente não sente o funcionamento dele, o que é uma coisa muito positiva, né, principalmente pensando que o Cronos não é um carro esportivo, né? É um carro pensado no conforto. Aqui na saída, né, a gente está aqui dentro do campus da UFMG em Belo Horizonte. É um lugar, como a gente gosta de chamar aqui no canal, né, o Davi sempre fala, que é o paraíso do paralelepípedo. Então, o chão daqui não é nem de paralelepípedo não, são pedrinhas mesmo. A gente está aqui a 30 km por hora e é impressionante, né? O carro
passa por cima deles como se fosse quase um asfalto liso com alguns detalhes. A Fiat, ela sempre teve suspensões muito confortáveis no carro dela, né? Mas eu acho que desde a fusão com a Jeep, tanto o Renegade quanto o Argo, o Mobi e aqui no Cronos, tem um ajuste de suspensão sensacional. É aquele negócio, né? Suspensão é sempre aquele jogo entre você ter conforto ou você ter uma suspensão mais rígida, né? Uma dinâmica boa. E eu acho que a Fiat tem feito uma configuração espetacular. Você consegue ter uma resposta boa mesmo em estrada, tem uma segurança na hora de fazer uma curva, mas ao mesmo tempo você também tem um conforto sensacional nas nossas estradas mais esburacadas aqui do Brasil. Ainda falando sobre o câmbio, além de você ter as trocas aqui na manopla, né, você só joga aqui pro lado e consegue fazer elas manualmente, você também tem a troca nas borboletas aqui atrás do volante. Então, seja qual for seu modo preferencial aí de troca de marcha manual, você consegue sem problema. E talvez um dos grandes diferenciais do Cronos comparado aos concorrentes seja exatamente o fato dele ter tanto o câmbio manual quanto o câmbio automático nessa versão de topo. Enquanto o Virtus, por exemplo, você só consegue ter na versão 1.0 TSI o câmbio automático, aqui não. Na versão Precision 1.8 você tem as duas opções. Direção também, que é outro ponto bem positivo aqui do Cronos. É uma direção elétrica com um peso bem bacana, ela não é uma direção leve, ela é uma direção muito leve para você manobrar e tudo mais, mas na hora que você está aqui, por exemplo, a gente está a 40 e poucos km por hora, você tem um feedback bacana do carro. Do mesmo jeito, você também tem um feedback bacana dos pedais, pedal de freio muito bem dosado, você consegue pisar e sentir como ele vai freando. O pedal do acelerador também bem linear, você pisa, ele tem uma resposta bem bacana. Então, realmente um acerto aqui de engenharia do carro espetacular. E além disso também, né, igual que eu tinha comentado, o acabamento desse carro é muito bom. Ele tem um ar-condicionado aqui nessa versão de entrada manual, mas ele pode ter também um ar digital também como opcional. E é um ar-condicionado que gela muito bem. Segundo a própria Fiat, ele é um ar-condicionado, o cockpit aqui do carro, ele gela mais rápido do que dos concorrentes. E eu acho que boa parte disso é por conta dessas 3 saídas de ar central aqui, que tem uma altura muito boa e facilita a dispersão do ar. Agora a gente está aqui numa rua mais tranquila, eu vou acelerar um pouquinho para vocês sentirem a potência do carro ainda em baixa rotação. Suspensão muito boa em quebra-mola e vamos dar uma acelerada. Apesar dele ser um carro que tem um isolamento acústico muito bom em relação à suspensão, em relação a você estar andando com o carro em baixa rotação, na hora que você realmente pisa, sobe lá para os 4.500, 5.000 RPM na hora que você está precisando de fazer uma retomada, alguma entrada em uma rodovia, alguma coisa assim, você percebe como o barulho do carro invade a cabine. Mas ainda assim não é uma coisa que chega a incomodar. Esse motor e torque, ele é um motor um pouco mais barulhento, tem um ronco bacana até, principalmente quando você está do lado de fora. Então talvez um demérito aí do carro muito leve, mas ainda assim apenas um detalhe. E como um carro muito completo, né, ele tem controle de tração e estabilidade. A gente está aqui com o carro parado, vamos dar uma aceleradinha para ver como que é a ação do controle de estabilidade, de tração aqui numa arrancada um pouco mais forte. Apesar de alguns vídeos que a gente tinha procurado na internet antes terem reclamado do controle de tração, falaram que ele era um pouco intruso, eu acho que essa é uma característica que fica mais aí para o câmbio manual. Aqui no câmbio automático ele consegue compensar bem esse excesso de torque, essa perda de tração do carro. E a gente fez aqui um 0 a 100 num asfalto de uma qualidade não muito boa, e ainda assim o carro foi muito bem, trocas muito suaves e sem acionar o controle de tração. Então, se você precisar de, sei lá, alguma saída de pedágio, alguma coisa assim, se você quiser dar uma aceleradinha, o carro vai ter um comportamento bem linear e vai funcionar muito bem. Bom, e novamente eu posso até estar parecendo um pouco repetitivo aqui, mas o câmbio desse carro tem um ajuste muito bacana. O e-torque, por ser um motor um pouco mais antigo, que tem uma potência, um torque que vem em rotações um pouco mais altas,
ele acaba sendo, na versão manual, um motor que parece um pouco xoxo numa arrancada, até numa subida, alguma coisa assim. Mas a configuração que a Fiat colocou nesse câmbio iSim de 6 marchas é sensacional. Relembrando, né, um câmbio realmente automático com conversor de torque. E na hora que você está pisando bem de leve numa descidinha, ou então até numa subida leve aqui, sem pisar muito no acelerador, que você não está exigindo muito o motor, ele segura a rotação um pouco mais baixa. Mas se você pisa um pouquinho mais, ele faz a redução, ele consegue fazer o carro ter um comportamento um pouco melhor, diminuindo a marcha de uma forma muito suave e rapidamente, na hora que você solta o pé, ele já passa para a próxima marcha. Então, a Fiat conseguiu aí uma forma boa de compensar essa falta de potência embaixo desse torque, embaixo do e-torque, com uma configuração muito esperta do câmbio. Lembrando que esse câmbio aqui, apesar de ser um automático, você ter as trocas manuais aqui, tanto na manopla quanto na borboleta, você não tem o modo Sport. Então, você consegue fazer o controle das marchas manualmente, mas não existe uma forma de você colocar o câmbio aqui num lugar que ele vai segurar mais as marchas para você sempre. Não acho que seja um problema muito, muito grave. Inclusive porque eu acho que o câmbio Sport é uma coisa que pouquíssimas pessoas usam no dia a dia. Bom, em momentos de combustível caro, uma coisa que a gente nunca pode deixar de comentar é o consumo, né? O dono do carro chegou a comentar aqui com a gente que não tem feito médias muito boas, mas também porque esse carro aqui é o carro de final de semana. Ele usa geralmente um outro carro e uma moto no dia a dia e usa esse carro aqui mais para andar para o bairro, para dar uma passeada, uma coisa assim. De qualquer forma, aqui no nosso teste, a gente já está andando aqui a 6 km. Como vocês puderam ver, a gente deu umas aceleradinhas, não tá com trânsito praticamente nenhum, a cidade está até bem vazia, mas também não seria uma condição ideal de consumo. E a gente está fazendo uma média de 10,2 km por litro na gasolina. Eu pessoalmente achei um consumo bem razoável. E para ajudar esse consumo, a Fiat ainda coloca de série, tanto na versão 1.8 quanto na versão 1.3, o Start Stop. O único detalhe é que esse Start Stop não está disponível na versão de entrada, né? Não vai estar em breve, provavelmente. Um Start Stop com um funcionamento bem esperto, inclusive, né? Você solta um pouquinho o pé ali do freio, ele já liga o carro de novo. Então isso ajuda aí quando você está na cidade, nesse para de sinal, trânsito, essas coisas, você consegue economizar um pouco mais de combustível. Lembrando sempre daquele detalhe, né? Se você tiver com o ar-condicionado ligado, o Start-Stop não funciona sempre, porque ele sempre mantém a prioridade do conforto aqui da cabine e da temperatura do ar-condicionado. Então, depois dessa voltinha, estamos aqui novamente no paraíso dos paralelepípedos, mais uma vez sentindo essa suspensão muito bem ajustada aqui da Fiat. E vamos para os nossos pontos positivos e negativos aqui do Fiat Cronos, esse sedã que é um lançamento da Fiat agora em 2018. Bom, falando um pouco mais sobre os pontos positivos aqui do Fiat Cronos 1.8 Precision, eu diria que são 3 que chamam bastante atenção. O primeiro, acabamento. Se comparado aos concorrentes, ele é um carro bem acabado, um carro com um design bonito, mas eu acho que onde ele realmente brilha é nos detalhes. Ele é um carro com um design diferente, mas peças muito bem encaixadas, com texturas muito gostosas no plástico, e um carro que, pelo jeito que a gente viu andando aqui, vai sobreviver muitos anos sem fazer aqueles nhecos de acabamento que eram bem tradicionais dos carros da Fiat antes dessa união com a Jeep. Segundo ponto positivo, suspensão. Esse aí eu acho que não é novidade para os carros da Fiat, né? A marca italiana tem dado uma atenção especial e tem conseguido um compromisso sensacional na suspensão dos carros mais recentes. E eu acho que não é aqui diferente no Cronos. Ele é um carro 10 kg mais pesado que o Argo apenas, teve um reajuste na suspensão, tem ali os 30 centímetros a mais por conta da traseira, mas ainda assim tem um comportamento dinâmico muito bom, bem parecido com o irmão hatch, que também é sensacional. E o terceiro ponto positivo é o câmbio. Esse câmbio de 6 marchas foi um casamento sensacional com esse motor 1.8 e torque. Eu acho inclusive um casamento tão bom que conseguiu compensar um dos pontos negativos do carro, que é exatamente o motor. Não que o e-torque seja um motor ruim, pelo contrário, ele é um motor com uma potência bem razoável, com um torque bacana, mas é um motor que está um pouco defasado e que tem falta um pouco de força em baixas rotações. Sobre o consumo, acho que esse aí é um ponto que a Fiat conseguiu ajustar muito bem nessas últimas atualizações. Ele era um motor bem beberrão, mas aliado a esse câmbio de 6 marchas
espetacular ao start-stop e as novas atualizações foram feitas, ele consegue ter um consumo bem razoável. Não chega a ser tão bom quanto os concorrentes com câmbio CVT e o Cronos e o Virtus também com motor 1.0 turbo. Mas para o motor 1.8, um carro de 1.200 kg, o mais pesado da categoria, e um motor de construção mais antiga, né, mais de 10 anos de idade, ele tem um consumo bem bacana até. E o segundo ponto negativo, esse aí eu acho que eu saio um pouco da versão Precision automática e penso um pouco mais sobre todas as gamas de versões do Cronos. Eu acho que as versões dele são um pouco mal posicionadas. Eu entendo o interesse da Fiat em não colocar o motor 1.0 nesse carro, exatamente para não matar o Gran Siena, que continua em fabricação até hoje. Então, eu sinto falta de uma versão 1.0 de entrada. Eu acho que por esse carro ser só 10 kg mais pesado do Argo, ele teria força, torque suficiente para levar uma família com conforto, mesmo com o motor 1.0. E pensando aqui nas versões mais completas, ele é um carro com muitos opcionais. Ele tem 4 airbags como opcionais, ele tem câmera de ré como opcional, ele tem vários itens de tecnologia que também são opcionais. Então, não sei, eu sinto falta de uma versão Precision Plus, por exemplo, uma versão que tivesse todos esses opcionais já de série e que ajudaria um pouco para as pessoas que querem levar esse carro completo na hora da revenda. Pensando que esse carro aí está partindo dos 69.990 e com os opcionais ele vai para 82. E na hora que você for revender o carro, infelizmente esses opcionais que você comprou vão contar mais como diferenciais na hora de comparado a um outro carro do que realmente um valor que você vai receber no seu bolso no momento da revenda. Então galera, espero que vocês tenham gostado dessa nossa avaliação aqui do Cronos Precision 1.8 com câmbio automático de 6 marchas. Segue aqui o nosso canal, siga as nossas redes sociais, não deixe de deixar a sua curtida no vídeo e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse novo lançamento da Fiat? Se vocês compraram um também, conta como é a sua experiência, quais foram os diferenciais que te fizeram optar por esse carro e vamos bater um bate-papo bem bacana aí nos comentários. E espero ver vocês em breve aqui, mais uma vez, no canal. Um abraço a todos!